Olá, meus queridos amigos e irmãos, que bom estarmos juntos para mais uma vez estudarmos a lição da Escola Sabatina. E hoje, terça-feira, 23 de dezembro, nós temos como tema para nosso estudo Livres para Servir. Bom, amados irmãos, a gente, ao olhar para o céu, a gente vê o livre-arbítrio do Senhor Deus. Sim, pois Satanás ele só se rebelou porque ele tinha o livre-arbítrio. Ele tinha ali a capacidade de escolher continuar sendo fiel para todo sempre, ou assim ou se rebelar assim como infelizmente ele fez, não só ele, mas ali um terço dos anjos. E Deus não impediu isso. Ou seja, isso faz parte da conduta de amor do Deus Altíssimo. E como um bom líder tem que também seguir o exemplo de Deus. E a gente vê aqui que esse bom líder era Josué. A lição no começo ela diz o seguinte: como um líder verdadeiro e fiel, Josué respeitava o livre-arbítrio de seu povo e desejava que Israel servisse ao Senhor por livre escolha e não por obrigação. Então, o povo ele tinha visto os milagres de Deus e aqueles que não viram, eles ficaram sabendo através da história contada daqueles que viveram. Ou seja, eles viveram na escravidão, foram libertos, viram milagres grandiosos de Deus e eles tinham ali a decisão em mãos de escolher a Deus ou não. E a gente vê que Josué, no capítulo 24, e no versículo 22, que diz o seguinte: então Josué disse: vocês mesmos são testemunha de que escolheram servir ao Senhor. Sim, somos testemunha, responderam eles. Então, era a vontade de Josué que todos servissem a Deus, mas também, se não quisessem, certo que seria loucura, mas eles estavam no direito de servir a quem eles quisessem, ou seja, eles estavam ali com a decisão em suas mãos, né, de escolher das costas a Deus e deixar de segui-lo, né? Claro que isso, como a lição nos diz, é um absurdo. Deus ele não quer a gente viver uma vida longe dele. Deus não quer que a gente venha viver uma vida dispersa, longe dos seus ensinos, suas orientações. Sim, a gente existe uma eternidade na qual nós estamos caminhando. E a gente não vai chegar nela vivendo uma vida de desobediência, sem acreditar em Deus, sem viver uma vida com Deus. Israel prometeu aliança e fidelidade com Deus. Mas a gente vê aqui que Josué, ele desafiou a sinceridade, pois sabia do seu coração em que podia se corromper e voltar à idolatria. Então, ele firmou essa aliança. E a gente vê aqui que teve uma resposta desse povo depois que Josué, aqui no capítulo 24, versículo 16, trouxe o apelo. E teve uma resposta para esse apelo. E o povo disse: olha, a gente vai ser fiel sim, a gente vai adorar a Deus sim. E a gente vê aqui que a resposta de Josué foi diferente. Josué ele podia muito bem dizer: olha que maravilha, bênção, que bom, que parabéns pela sua decisão, vamos continuar firme. Não. O que ele diz aqui no versículo 19 do capítulo 24? Vamos juntos ler. Josué disse ao povo: vocês não podem servir o Senhor, pois ele é o Deus santo e não tolera aqueles que adoram outros deuses. Ele não perdoará os pecados e as maldades de vocês. Versículo 20. Se abandonarem a Deus, o Senhor, e adorarem Deus estrangeiro, ele se voltará contra vocês e os castigará. Ele o destruirá, embora antes tenha sido bom para vocês. Josué deixou bem claro: beleza, vocês vão seguir a Deus, maravilha, benção, mas se vocês se corromperem, se vocês deixarem de seguir a Deus, o negócio vai ser bem diferente do que vocês imaginam. E a lição chega a chamar Josué aqui de advogado do diabo. Ele deixou de falar sobre providência de graça que Deus havia revelado no passado e passou a destacar as dificuldades de servir a Deus. E aqui eu abro um parênteses, amados irmãos. Alguém já disse para você, ou você já viu alguém dizendo que depois que a gente se entrega a Deus, a vida fica maravilhosa, a gente passa a ter uma vida sem problema? E nós sabemos que isso não é real. Os problemas, eles passam a acontecer com mais intensidade. A nossa fé, ela passa a ser provada, ela passa a ser moldada. Viver uma vida com Cristo não é viver uma vida ausente, com a ausência de problemas. Não. Agora, é ter Deus lutando conosco. E assim, nos concedendo vitória, e a maravilhosa e tão sonhada vitória, que é a vitória eterna. Então, Josué está dizendo: olha, não vai ser fácil. Vocês realmente estão dispostos? Josué conhecia o coração deles, assim como Deus conhece o nosso coração. E aí ele quer fazer esse trabalho de dentro para fora. Ele quer fazer com que a gente venha abdicar de tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que não visa com a sua santidade. E Josué estava fazendo justamente isso. Ele diz: olha, vocês têm que abrir mão dessa idolatria, não tem condição. Por mais que você esteja aqui diante de mim falando, mas o coração de você está em outro lugar, Deus ele vai saber e Deus vai trazer a prestação de conta para vocês. Ou seja, vocês vão colher aquilo que vocês estão plantando.
Amados irmãos, que essa lição ela nos traga justamente essa reflexão. E que a gente pode esconder de pessoas, a gente pode estar falando para o mundo que a gente serve a Deus, que a gente é de tal denominação, que a gente é guardador dos mandamentos, mas o nosso coração está em outro lugar, a gente não vai conseguir enganar Deus. Pessoas a gente consegue enganar, algumas, mas Deus não. Deus ele conhece o íntimo do nosso coração, as nossas intenções profundas. Deus ele conhece, ele vai trazer à tona no momento certo e na hora certa. Que nós não venha estar com esse pensamento de que a gente consegue enganar Deus, pois a gente vai se frustrar. E que a gente decida, em nome de Jesus, servir ao Senhor. É isso que Josué queria. É isso que Jesus quer quando ele morreu na cruz do Calvário. É isso que Deus quer. Ele quer nos salvar, ele quer naquele grandioso dia nos levar para morar eternamente com ele. Amém? Que assim seja na minha vida e na sua vida. E que a gente tome essa decisão pessoal. Que a gente não tome essa decisão por pressão, por medo. Que a gente tome essa decisão por amor de viver a vida com Cristo e de receber a salvação. Vamos orar? Maravilhoso Deus. Muito obrigado pelos teus ensinos eternos. Que haja amor, Deus amado, em nosso coração para contigo. E que a gente te sirva a cada dia com o coração aberto e permitindo o Senhor trabalhar em nossas vidas, nos mudar e nos moldar. Tirar de nós tudo aquilo que não visa com a tua santidade e nos preencher com o teu santo e grandioso amor. Que assim seja em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.